Fala galerinha, tudo bem com vocês? Está iniciando mais uma aula de História e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8 do livro didático de vocês, que fala sobre o Antigo Regime e o Iluminismo. E aí eu pergunto para vocês, o que é Antigo Regime? O que é Iluminismo? Você lembra que quando a gente estava estudando no primeiro ano, a gente estudou a Idade Antiga, vimos as primeiras civilizações e depois a gente viu a Idade Média. Lembra o que aconteceu lá na Idade Média? Todo mundo era controlado e manipulado pela igreja. E aí agora a gente, como está falando sobre o Antigo Regime, a gente vai falar sobre as monarquias absolutistas. Mas professor, o que é isso? São aqueles reis que tinham poder absoluto sobre todas as coisas, certo? Então, uma frase muito conhecida por todos é: o Estado sou eu. Essa é uma frase de um rei francês chamado Luís XIV, onde ele dizia que ele que mandava, aonde ele dizia que ele tinha o poder nas mãos. Então, assim, esses antigos regimes, esse antigo regime funcionou muito na questão na Europa, né? Nas primeiras civilizações, os primeiros países, os primeiros reinos que foram montados. Então, o poder absolutista foi mais concentrado no continente europeu. A expressão antigo regime foi muito utilizada por antigos revolucionários franceses no século XVIII, porque eles lutavam contra esse poder, entendeu? Nesse período, a sociedade era formada mais por pessoas que viviam na área rural. Então, cerca de 80% da população era de área rural e apenas só 20% estava nas áreas urbanas. Então, assim, nesse período existia vários ofícios, como por exemplo, ferreiro, metalúrgico, moleiro, carpinteiro, ceramista, celeiro, trabalhadores das pedreiras. Então, esses eram alguns dos cargos e ofícios de trabalho, né? Nesse período. Nesse período, a sociedade estava dividida em três grandes classes sociais. A primeira era a nobreza, a segunda o clero e a terceira era o terceiro estado. A nobreza nós sabemos que era a galerinha que tinha dinheiro, o clero era a igreja e o terceiro estado estava composto por todas as pessoas da sociedade, todos os outros ofícios. Nesse período, o clero e a nobreza eles eram beneficiados e caso fosse levado a julgamento, aí eles tinham um julgamento especial. Já o terceiro estado não, ele era julgado com todas as rigidezes e tudo. Cabia à Igreja Católica nesse período fazer, sabe o quê? As missas, levar as pessoas à fé e à salvação. Já a nobreza, era dever deles garantir a defesa de toda a população. Já o terceiro estado já não tinha tantos privilégios e era obrigação deles trabalhar e manter os outros dois grupos sociais. Ou seja, terceiro estado, que era os agricultores, os artesãos, os comerciantes, tinham que trabalhar, suprir e pagar os impostos para manter tanto o clero como a nobreza. Durante a Idade Moderna, ocorreu o fortalecimento gradual dos governos da monarquia nacionalista em grande parte da Europa. Nesse processo resultou outras características do antigo regime, que foi o absolutismo monárquico. Professor, o que foi o absolutismo monárquico? Como eu havia falado no início, foi o que? O poder do rei sobre tudo. Ele mandava tanto na igreja como na sociedade em geral. Nesse período também surgiram algumas pessoas que começaram a defender, né, essa prática, como por exemplo Thomas Hobbes. Ele era um dos que dizia que ele era um filósofo inglês, né, que nasceu em 1588 e viveu até 1679.
Ele escreveu vários livros, principalmente aquele conhecido como Leviatã, e ele dizia que o poder absolutista era uma característica e era essencial para promover a paz e o progresso. Outro também era Jackson. Jackson, ele também era ele no caso não era filósofo, mas ele era um bispo, né, francês, que também defendia o poder absoluto do rei, né, com o direito divino. Ele acreditava que que o rei tinha poder até de curar determinadas doenças. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o iluminismo. Professor, o que foi o iluminismo? O iluminismo foi também um movimento, certo? Vocês lembram que lá no primeiro ano a gente estudou um pouquinho sobre a reforma protestante? Pronto. Foi um movimento que aconteceu. Qual foi o nome desse movimento? Alguém lembra? No primeiro ano a gente estudou um pouquinho, né, sobre alguns movimentos que aconteceram lá na Europa. Um desses movimentos foi chamado o Renascimento. O Renascimento foi o momento que todas as pessoas começaram a trazer algumas culturas que estavam perdidas, né? Que a igreja tinha modificado a forma de pensar e aí eles trouxeram um novo pensamento. E também nesse período, depois da Idade Média, na Idade Moderna, surgiu um outro movimento chamado Iluminismo, ou também conhecido como Ilustração. Era um movimento social, intelectual e filosófico. Ele queria expressar, né, de uma forma mais concreta, a tendência racionalista. Daí vem a designação, né, dessa palavra. Então foi chamado também um movimento que pretendia trazer a luz da razão, pretendia fazer com que as pessoas pensassem. Também ficou denominado como o século das luzes, né? Porque lembra que lá na Idade Média ficou conhecido também como período das trevas, ou período das mil noites, ou da escuridão? Pronto. Após a Idade Média, na Idade Moderna, começa então esse movimento chamado de Iluminismo. Gente, nesse período também aconteceu um movimento chamado de despotismo esclarecido. O que era isso? O absolutismo em algumas reformas sociais. No despotismo esclarecido, o governante apresenta-se como o primeiro servidor do Estado, em constante com a ideia, né, expressa na frase "O Estado sou eu", atribuída por Luís XIV. Segundo essa nova concepção, o Estado existe para atender aos interesses dos súditos, promover a felicidade pública e o bem-estar geral. Então, nesse período, surgiram alguns despóticos que a gente vai ver agora. Os principais despóticos esclarecidos. Primeiro, Frederico II, certo? Ele era do país Prússia, que foi de 1712 a 1786, aboliu a tortura aos suspeitos de ações criminosas, construiu diversas escolas de ensino elementar e estimulou o desenvolvimento da indústria e da agricultura. Sem falar que ainda teve, né, amizade com alguns influentes pensadores iluministas, né, como o Voltaire. A segunda pessoa é Catarina II da Rússia, que foi de 1729 até 1796, mantendo intensa correspondência com Diderot, Voltaire também, entre outros filósofos e pensadores. Mandou construir escolas e hospitais, modernizou a cidade de São Petersburgo e também a administração pública tomou bens e terras da Igreja Ortodoxa da Rússia. Então ela já foi organizando, né, o seu reino. José I de Portugal, que foi de 1714 a 1776, seu principal ministro, chamado também Marquês de Pombal, que também teve uma certa influência no Brasil, em 1699 até 1782,
exerceu a administração como rei, como se fosse um monarca, né? E reformando o ensino, modernizou também o funcionamento das receitas de Estado, estimulou também o comércio, favoreceu também a formação de uma burguesia comercial e manufatureira. Professor Diego, e quem foi esse Marquês de Pombal e o que foi que ele fez? O novo rei Dom José I, né, que reinou de 1750 a 1767, convidou Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro chamado Marquês de Pombal, para promover reformas no Estado. Durante 27 anos, Pombal foi o principal ministro e homem forte do governo português. Em sua obra reformista, combinou mercantilismo e iluminismo, atuando às vezes como despota esclarecido e outras apenas como deposto. Por isso, costuma ser lembrado em Portugal como o homem que levou o país aos ares da ilustração europeia. Enquanto no Brasil a imagem ficou dele o governante deposto que acirrou a opressão colonial na forma de um mercantilismo ilustrado. Então, as principais medidas tomadas por Marquês de Pombal, nós podemos citar que foi o estímulo à exportação portuguesa, né? A questão do vinho, o reforço, né, do monopólio comercial em relação ao Brasil, visando explorar o máximo das riquezas do Brasil, como o ouro, o açúcar, o fumo, entre outros. Ampliação dos tributos da mineração para 100 arrobas anuais e combate ao contrabando, né, além de transferências da capital do Brasil para o Rio, do Brasil, né, para o Rio de Janeiro, em 1763, para melhor controlar a saída de ouro e diamantes. Depois ele também fez o que? A expulsão dos jesuítas de Portugal e do Brasil, visando acabar com a influência que exercia, principalmente no setor educacional, né? E principalmente nas comunidades indígenas. Gente, a nossa aula está chegando agora ao fim. Espero que vocês tenham esclarecido alguns dos conceitos falados no livro. Agora, o que eu queria que vocês fizessem? Peguem um livro didático, releiam um capítulo, vejam o que é que vocês podem absorver. Tendo alguma dúvida, vai lá no meu WhatsApp. Professor, tem uma dúvida nisso aqui. E aí a gente vai e tira a sua dúvida, tá certo? Forte abraço, uma ótima semana de aula e até a nossa próxima aula. Tchau, gente!